Vamos nessa então, né? Vamos lá? Boa noite a todos vocês, tá? Professor Bruno falando. Nós vamos ter hoje a nossa aula de revisão, né, para a prova de A1 a respeito da disciplina de Direito Tributário, tá certo? Bom, nós vamos adentrando aqui no assunto da revisão e vocês vão, qualquer dúvida, fazendo alguma pergunta aí no chat ou abre o microfone para que vocês possam responder, tá? Vai fazer perguntas, tá bom? Tranquilo? Daí eu estou gravando a nossa revisão, né? E depois vou disponibilizar a gravação, tá? Para que vocês possam ver mais de uma vez, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Pessoal, nós precisamos ter um entendimento aí a respeito de alguns aspectos que vão ser exigidos na prova, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é vocês terem acesso ao material que eu já mandei no início do semestre para vocês, com base naquele material lá que eu extraí, né, as questões da nossa prova, tá certo? Então, vocês precisam ter o material para a gente possa fazer o acompanhamento aí da revisão, tá? Nossa revisão vai durar aí um tempo bom para que vocês tenham conhecimento de todos os aspectos, tá bom? Vamos lá. Então, olha cá, nós temos aqui, na aula 2, falando sobre o direito tributário, né? Onde que nós temos aí, primeira coisa você ter noção é que essa matéria de direito tributário, ela é vista, né, não só dentro do Código Tributário Nacional, que é uma lei federal específica para poder falar sobre tributo. Existe a disposição também na Constituição Federal, né, em vários artigos, tá? Na Constituição Federal de 88. E existem algumas leis específicas que vão tratar dependendo de cada tipo de tema, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, primeiro, quando vocês forem fazer a leitura para estudar, né, domingo de manhã, vocês leiam primeiro os artigos da Constituição, né, principalmente os artigos 145 até o artigo 162, tá ok? E depois parte para as outras, né, para o CTN, no caso, tá bom? Bom, chegando, né, chega de churumela, chega de encher linguiça, a gente parte aí para a questão do conceito mesmo, tá bom? De direito tributário. Esse conceito de direito tributário, ele é extraído lá do artigo 3º da Constituição, né? Onde que você vai ver lá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nesses objetivos fundamentais, existe lá toda aquela situação, né, de construir uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza e tal. E desses objetivos é que Eli Lopes Meireles, Eduardo Sabag, eles conseguem, né, trazer uma definição aí, doutrinadores da área, a respeito desse conceito de direito tributário, né? Então, objetivamente, ele é um conjunto de regras, né? É um conjunto de regras, de normas, que tem o condão, né? Que tem aí a capacidade de obrigar o contribuinte a levar dinheiro aos cofres públicos, né? Então, é um conjunto de normas que regula esse comportamento das pessoas de levar dinheiro aos cofres públicos. Essa é uma definição singela de direito tributário, mas que vem bem a calhar, tá? Em relação ao que nós vemos dentro dessa temática. Porque existe a Constituição Federal, existe o CTN, existe outras leis que vão falar para que
o ente federativo, né, representado ali por algum órgão, ele possa cobrar o tributo a partir do momento que há o fato gerador, e essa cobrança de forma legal, né? Então, a pessoa que compra um carro, por exemplo, ele contribuiu com o fato gerador de ter comprado o carro e colocado no seu nome. Então, quer dizer, isso significa que, diante dessa situação, essa pessoa, ela trouxe o fato gerador à tona, o fato gerador foi consumado, e agora ele vai ser responsável por poder fazer o pagamento, ou seja, durante 15 anos, se o veículo for novo, 15 anos ele vai ter que pagar o IPVA anualmente desse veículo, né? Até esse veículo se tornar isento de IPVA, que aí já é uma outra situação também de isenção, não é o caso a gente falar sobre isso agora. Beleza? Então é assim que funciona, né? O fato gerador é tudo no direito tributário, né? Mas ele só existe porque existe uma lei que fala, né, que ele deve existir. É simples assim. Então, essas leis tributárias, elas têm essa finalidade. Não tem outra. Nós vivemos num país capitalista. A finalidade é arrecadar dinheiro para os cofres públicos. Essa é a finalidade, tá? Por isso que as leis, elas são publicadas para que isso aconteça. Beleza? Então, esse aí é um conceito, né, singelo, mas que cai muito bem agora, né, para a gente poder entender como é que funciona essa perspectiva da legislação tributária. Outro ponto muito importante que a gente precisa entender é os polos que existem, né? Eu até brinquei na sala, né, que todos nós somos polos passivos, né, na relação tributária, e é verdade. O polo ativo, o único credor, são os entes federativos, e os devedores, né, que estão no polo passivo, somos nós, né, contribuintes ou responsáveis. Então, existem dois polos. Nessa via administrativa, né, existem dois polos, o polo ativo e o polo passivo. Então, dentro dessa relação de fisco-contribuinte, né, até fisco, eu falei para vocês, que é o nome de um cesto, de um junco utilizado na época do Império Romano para os soldados recolherem os tributos, né? E isso perdurou pelo tempo e, ao invés de a gente falar, né, sobre cada órgão que está envolvido com o direito tributário, a gente chama de fisco, tá? Só para generalizar quando a gente está falando de forma geral. Então, nessa relação de fisco-contribuinte, o polo passivo, ele sempre vai ter uma obrigação de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, né? Isso foi bem colocado para vocês no momento em que a gente teve essa estudo, né, na sala de aula. Outra situação também é a respeito desse dinheiro que entra nos cofres públicos, como que ele é denominado, qual que é a sua denominação jurídica. A denominação jurídica para esse dinheiro que entra nos cofres públicos se chama ingresso, né? Receita pública, né? Receita pública. E da receita pública existem as suas variações, que pode ser ingresso ou entrada, ou a própria receita pública mesmo, né? Especificamente falando. Então, quando for ingresso, é que esse dinheiro entra e sai do cofre. Eu expliquei para vocês. Então, no caso de uma calção, quando existe um evento, por exemplo, como a Fashion Week, um exemplo, né, da Fórmula 1, ou vai haver alguma feira internacional e vão vir produtos de fora, né? Então, se exige essa calção. E a outra forma é a receita pública definitiva, que é aquele dinheiro que entra e não vai sair, né? Que aí tem ela de forma ordinária e extraordinária. A ordinária é comum e extraordinária em casos que o país está passando por uma situação que não é usual, não é comum, a caso de guerra, por exemplo, né? E aí vai ser chamado de receita pública extraordinária, tá certo? Tudo bem? Então nós temos aí, né, essas duas formas de receita pública, tá? Bom, partindo, né, para o que nos interessa em relação à nossa prova, tá certo?
nós temos aí fontes do direito tributário. E essas fontes, elas existem duas espécies, né? Existe a fonte material e a fonte formal, né? Fonte também chamada de fonte real, a fonte material. Essa fonte material é tudo aquilo que pode ser tributado, né? Patrimônio, renda, serviços, etc. Tudo aquilo que pode ser tributado é chamado de fonte real, fonte material. Agora, as fontes formais, elas existem, a primária e secundária. A primária, né, nós temos a legislação mais importante, e a secundária, a legislação, né, que vai trazer um respaldo à fonte primária, né? Então, nós temos a Constituição Federal, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, né? Todas essas daí são fontes formais primárias. E as fontes formais secundárias, os decretos, né? Portarias, tá ok? Convênios, né? Os acordos que podem ser feitos entre um ente federativo e outro. Tá ok? Então, no material você vai ver aí todas as fontes, né, formais elencadas, né? Fontes formais primárias e também as fontes formais secundárias, né? O tratado internacional é uma das fontes formais primárias, tá? Fontes formais secundárias, decisões, atos, né, normativos, como eu disse, de menor expressão, né? Que dentro do que nós podemos falar aí de legislação, tá ok? Beleza? Então, pessoal, essa vai ser a nossa primeira parte aí, né, da nossa revisão, tá? Entrando na segunda parte da nossa revisão, a gente tem aí, né, que falar sobre os princípios, tá certo? E aí, o primeiro princípio que a gente não pode deixar de falar de forma alguma é o princípio da legalidade. Todos os princípios constitucionais, né, tributários, eles estão lá no artigo 150 da Constituição. Pode ter uma fundamentação, né, complementar, mas a base está no artigo 150, ok? Então, nós temos o princípio da legalidade. Como é que funciona o princípio da legalidade? Poxa, sem lei não tem tributação. É simplesmente isso. Sem lei não tem tributação. Agora, existem, né, as regras para que isso aconteça. Então, a regra geral para poder haver a criação de uma lei para poder falar sobre determinado tributo é por meio de lei ordinária. Por quê? Para facilitar a forma da criação, né, não ser de forma tão complexa, e porque vai trazer, lógico, um benefício para né, o ente federativo. Às vezes temos aí o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, correto? Então, por isso é que nós falamos, né, que a regra geral é por lei ordinária. As exceções são por meio de lei complementar, né? O próprio texto de lei, ele vai trazer as hipóteses em que, né, a exceção vai existir, por exemplo, em se tratando do empréstimo compulsório. Na letra de lei vai estar disposto lá que esse tipo de tributo, ele só pode ser instituído mediante lei complementar. Então, como é que eu vou conseguir identificar a exceção? Poxa, eu vou ler o artigo e vou me deparar lá que lá aquele tipo de tributo só pode ser, né, instituído mediante lei complementar. Ele tem que trazer no texto de lei, senão não tem como eu separar o que vai ser por meio de lei ordinária e pela lei complementar. Tá bom? O tributo que não vier trazendo que a sua instituição é por meio de lei complementar, ele segue a regra geral, lei ordinária. Então, é simples assim, tá? Simples leitura do texto constitucional. E, em alguns casos, existe a edição de medida provisória, né? A medida provisória para que possa trazer aí, né, a sua forma provisória de instituição de tributo, podendo se tornar definitiva após o término, né, do seu vigor, ok? Então, alguns tipos de tributos que são instituídos por lei complementar.
O imposto sobre grandes fortunas, que está uma briga danada aí para ver, né, se ele entra em vigor ou não, a lei. O empréstimo compulsório, né, os impostos residuais, contribuições sociais previdenciárias, né? Esses são todos eles que dependem de lei complementar para poderem ser instituídos. Bom, nós temos também uma denominação interessante sobre esse princípio da legalidade, que é a legalidade estrita, que está lá no artigo 97 do CTN, tá? O artigo 97 do CTN, ele fala o seguinte: expressamente, somente a lei pode estabelecer. Então, quando nós estamos falando que somente a lei pode estabelecer, eu estou falando de legislação, tá? Legislação. E aí inclui a criação de tributo, a sua extinção, tá? Inclui o aumento do tributo, a diminuição, tá certo? Inclui a definição do que é fato gerador, definição do que é obrigação acessória, define o que é o tamanho, o valor da alíquota, né? A base de cálculo, define a penalidade por falta de pagamento, por exemplo, né? Define a questão de quando o tributo vai ser excluído, quando ele vai entrar em suspensão, modalidade de suspensão, né? Ou quando ele vai ser extinto. Então, tudo isso depende de lei, tá bom? Tudo isso depende de lei. E aí, existe aí uma mitigação ao princípio da legalidade, que é aquela primeira musiquinha que nós cantamos, lembram? Importação, exportação, IPI, IOF, CID de combustível e CMS de combustível. Olha só, hein? Eu estou quase um cantor de ópera. E esses tributos que eu acabei de trazer na musiquinha, né, são 6 tributos, são 5 federais e 1 estadual, são aqueles nos quais as suas alíquotas elas podem ser aumentadas ou diminuídas por meio do poder executivo, por meio de um decreto presidencial ou portaria do ministro da Economia, antigamente ministro da Fazenda. Então, o que é isso? Isso é o quê? É uma mitigação, aquilo que foge da regra geral, porque, de acordo com o princípio da legalidade, o poder legislativo é que tem que cuidar da criação dessa lei. É o Congresso Nacional, a fim, né, de se tratar de tributo federal, é a Câmara, né? O tributo, a Assembleia ou a Câmara Legislativa a nível estadual, ou a Câmara, né, municipal, quando se tratar de tributo a nível municipal, tá certo? Então, isso daqui é uma mitigação ao princípio, né, da legalidade. 6 tributos que podem sofrer aí a seu aumento ou redução com base no poder, né, decreto do Poder Executivo ou uma portaria do Ministro da Economia. Por quê, pessoal? Por que esses 6? Porque eles têm uma característica marcante que se chama extrafiscalidade. Esses 6 tributos, eles têm o condão, a finalidade de regular o mercado e a economia, ok? Além de serem fiscais, tá? Então, eles têm também essa outra característica de ser extrafiscal, regular o mercado e a economia, ver como é que está o balanço aí da economia, tá certo? Por isso que eles podem sofrer esse aumento ou redução aí, tá? Do poder executivo ou da portaria, do decreto presidencial ou por uma portaria do ministro da Economia. Bom, falando sobre um outro princípio muito importante, o princípio da anterioridade, que também está lá no artigo 150, né, no inciso 3, a linha B e C, nós vemos que esse princípio, ele fala o seguinte, que não pode haver, né, a exigência de um tributo sem respeitar o prazo aí para a lei entrar em vigor. E esse prazo para a lei entrar em vigor depende, na regra geral, do respeito ao princípio da anterioridade anual, que está na linha B do inciso 3 do artigo 150,
E também do princípio da anterioridade nonagesimal, que está na linha C do inciso 3 do artigo 150. O princípio da anterioridade anual fala o seguinte, que não pode fazer a cobrança do tributo no mesmo exercício financeiro, no mesmo ano fiscal, que é a mesma coisa do ano civil, tá? Então, tem que obedecer a virada do ano. Pode ser exigido somente a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Já o princípio da anterioridade nonagesimal fala que não pode cobrar se antes não decorrer 90 dias, tá? Então, tem que esperar 90 dias. Qual que é a regra geral? Aplicação cumulativa. A aplicação cumulativa é o quê? Vai ter que aplicar os dois princípios. Então, na prática, você tem que raciocinar, como eu disse para vocês, qual que vai ser o prazo que vai mais demorar a entrar em vigor. E isso é um ponto a favor do contribuinte. Então, numa contagem, por exemplo, se uma lei vai entrar em vigor, se ela veio para poder aumentar um tributo dia 15 de dezembro de 2010, quando que vai haver esse aumento? Bom, você tem que fazer a contagem do prazo, né? O prazo a maior é o que vai ser estabelecido. Você vai contar aí o prazo de 15 de janeiro, opa, já virou o ano, deu 30 dias, já virou o ano. Respeitou o princípio da anterioridade anual? Sim. Mas deu 90 dias? Não. Então, você tem que contar os 90 dias, certo? Então, você sempre conta o prazo a maior, né? O prazo que a lei vai mais demorar a entrar em vigor, tá certo? Bom, dentro desse princípio da anterioridade, existem as exceções. Existem tributos que não obedecem, né, ao princípio da anterioridade anual. Existem tributos que não obedecem ao princípio da anterioridade nonagesimal, tá certo? E existem tributos que não obedecem a nenhum dos dois princípios, né? Isso está lá no artigo 150, no parágrafo 1º, né? Então, vocês vão verificar lá quais são os dois princípios quais são os tributos que podem, né, faz sofrer exceção aí a esses princípios. Bom, e tem musiquinha também, né? Tem musiquinha sobre eles, vocês sabem disso, né? Daí vocês, no material, tem lá, né, a disposição daqueles que fazem exceção ao princípio da anterioridade anual e os princípios, aquele faz exceção do princípio da anterioridade nonagesimal, tá? Estão todos lá. Agora, existem aqueles que fazem exceção aos dois princípios, né? Que são a exceção da exceção. Pode ser exigidos imediatamente se a lei entrar em vigor agora. Então, a lei foi publicada, né, hoje. É o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o imposto extraordinário sobre guerra e o empréstimo compulsório, tá? O restante se encaixa aí nas outras exceções e o que não está dentro das exceções obedece à regra geral. Então, tem um quadro muito bom lá na aula 3, né, que vai falar sobre, na página 5, que vai falar sobre essas exceções e qual que é a regra geral, tá bom? Então, vocês dêem uma olhada lá nesse quadrinho, tá? O próximo princípio é o princípio da isonomia. Esse princípio fala que nós devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual à medida que se desigualam. Também está lá no artigo 150, no inciso 2, né? E isso quer dizer o quê? Bom, isso quer dizer duas coisas. Primeiro, que existe a questão da progressividade que a gente tem que olhar aqui. Se eu ganho pouco, eu vou ter que pagar menos de imposto de renda. Se eu ganho muito, eu vou ter que pagar mais de imposto de renda. Isso é justo. Isso é o princípio da isonomia sendo aplicado. Agora, uma outra questão também é que o dinheiro não tem cheiro. Então, não importa de onde que está vindo o dinheiro, ele vai ser tributado. Não importa se eu estou exercendo uma atividade legal, trabalhando, né, carteira assinada, se eu estou trabalhando no regime estatutário, e aí tem meu desconto ali, né, direto na folha. Não, então é uma situação que eu vou ter que pagar. Agora, se eu estou oferindo renda por meio de uma atividade lícita, isso também não importa para o Estado, para a União, de maneira alguma, né? Então, essa questão vem trazer a chamada cláusula pecúnia non olé. O dinheiro não tem cheiro. Tá? Isso está lá no artigo 118 do CTN. Então, por exemplo, jogo do bicho, eu ganho dinheiro com o jogo do bicho, comprei minha casa, comprei meu carro com o jogo do bicho.
eu tenho que pagar imposto do mesmo jeito, pô. Tá? Eu tenho um imóvel dentro de uma área de preservação ambiental, e aí eu não vou deixar de pagar IPTU? Claro que vou pagar IPTU. Lógico, tá certo? Isso não existe, tá? Então, vale para todo mundo, ok? Bem, existe uma outra questão muito importante também, dentro desse princípio, que é, né, a chamada, dentro do artigo 3º do CTN, fala a respeito que o tributo, toda prestação pecuniária compulsória instituída mediante lei que não constitui sanção por ato ilícito, cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Sanção por ato ilícito, que não constitui sanção por ato ilícito, implica dizer o seguinte, que tributo não é pena, não é uma forma de pena, tá certo? Tributo é derivado do fato gerador. Aconteceu o fato gerador, tem um tributo. Pena é derivado da falta de cumprimento de alguma obrigação, tá? Então, essa diferença aí, beleza? Existe o princípio da irretroatividade também, que está no artigo 150, inciso 3, a linha A. Ele vai falar que a lei não retroage, salvo se for beneficiar quem? O contribuinte, não fala réu, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, nós temos que a lei, ela não retroage, salvo se for beneficiar o contribuinte. Tem que respeitar, claro, o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Né? Agora, essa questão da aplicação a ato ou fato pretérito, isso é muito interessante, por quê? Porque lá no artigo 106 do CTN vai falar as hipóteses quando essa situação pode acontecer, tá? E aí, a que mais acontece é quando traz um benefício na redução do valor da multa, né? Que eu deixo de pagar, por exemplo, o IPVA do ano passado, aí agora, por conta da pandemia, né, do coronavírus, como eu deixei de pagar o IPVA no ano passado, a multa lá seria 40%, né, do valor do IPTA, do IPVA. Aí, como o Estado está precisando de dinheiro agora, então o governo faz de medida provisória e fala, vai trazer benefício para todo mundo, né? E vai reduzir a multa aí a 5% e facilitar a forma de pagamento. Opa, aí eu vou lá e corro e pago. Então, quer dizer, está tendo aí uma redução. O fato gerador não foi pretérito? Foi. Na época do vigor de uma lei. E aí veio uma lei no ano seguinte, falando que aquela situação lá atrás, ela pode ser, né, pode sofrer o benefício. Beleza? Então, é assim que funciona a questão da irretroatividade da lei. Lembrando a vocês que a alíquota não tem nada a ver com multa, tá? O valor que eu tenho que pagar do IPVA o ano passado é X, beleza. Uma lei não pode, nova, vir alterando o valor desse valor que eu tenho que pagar o ano passado, tá? No caso da alíquota, ok? Do percentual sobre o bem ou serviço. Agora, em relação à multa, pode, tá? Então, muito bem fazer essa distinção aí, tá bom? Nós temos também o princípio da vedação ao confisco, né? Que vai falar sobre a questão que é proibido, né, agir o fisco de forma confiscatória, que é ir lá e tomar o bem, né, para poder guardar o direito, né, de fazer a cobrança do tributo, e isso aí vai em contrapartida com o direito de propriedade. Bom, existem algumas exceções, claro, tá? Falando, por exemplo, do IPTU, Lei 8.009 de 90, artigo 3º, Lei do Bem de Família, vai falar que se eu ficar devendo tributo em relação a imóvel, eu posso sofrer, né, uma penhora em relação àquele imóvel. Posso sofrer uma execução fiscal e ficar sem o bem quando ele for levado a leilão, tá? Então, muito importante isso daí. Agora, existe uma situação avessa a essa que é em relação ao veículo. Por falta de pagamento de PVA, não é considerado, né, a sua apreensão, ou melhor, a sua apreensão é considerado, quebra esse princípio da vedação ao confisco. Bom, o que traz, né, uma grande dúvida aí com o pessoal, porque no estado de Goiás existe um convênio para se cobrar o IPVA junto com o DPVAT, né, e a taxa de licenciamento. Então, por isso que o seu carro vai continuar sendo preso, mas não pela falta de pagamento do IPVA, e sim pela falta de pagamento da taxa de licenciamento. Tá bom?
Mas tem também outras súmulas muito importantes, que são as súmulas 70, 323 e 547, todas do STF. Essas súmulas vão falar, né, que não se pode fechar um estabelecimento para poder coercitivamente fazer a pessoa obrigar, né, a se pagar o tributo, não pode pegar a mercadoria dessa pessoa para coercivamente, né, forçar a pessoa a pagar o tributo devido, e ou se a pessoa também mexe com mercadorias de importação, né, exportação, travar essa pessoa para não poder ter direito de fazer isso mais, tá? Só porque ela está devendo tributo, beleza? Então é isso que fala aí esse princípio, tá? O outro princípio é da não limitação ao tráfico de pessoas e bens e a ressalva do pedágio. Vocês sabem que você pode ir e vir, mas o pedágio vai continuar existindo, tá certo? O pedágio é uma modalidade de preço público, né? É uma tarifa, não é, né, uma espécie tributária, ok? Existe toda uma situação em relação a não existir essa cobrança do pedágio e tal, mas o STF já passou por cima disso e falou que é constitucional, ok? A cobrança do pedágio. Beleza. Em relação aos outros princípios constitucionais, eu não falei nada a respeito, tá? A gente vai pular aí agora para a parte 3 da nossa revisão, ok? Então, agora terminou a parte 2, tá? E aí a gente parte para a parte 3. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, vou continuar a meter bala aqui. Bom, então, na aula 4, nós vemos lá o conceito, né, de tributo, que está no artigo 3º do CTN. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, e não constitui sanção de ato ilícito instituída mediante lei, né, e cobrada por atividade administrativa plenamente vinculada. E aí a gente fez todo o delineamento aí, né, de cada característica dessa, prestação pecuniária, compulsória. Então vocês deem uma olhada em cada característica dessa aí bem direitinho, tá bom? Fiquem aí à vontade para vocês poderem olhar. Eu não vou poder detalhar muito, senão a gente não consegue vencer o conteúdo da prova, beleza? Eu já vou partir lá para a questão da obrigação, tá? Que está lá no artigo 113 do CTN. A obrigação tributária ela pode ser principal ou acessória. Poxa, o que é uma obrigação principal? O que é uma obrigação acessória? A obrigação principal ela é derivada do fato gerador. Se acontecer o fato gerador, eu tenho a obrigação principal, que é pagar o valor devido pelo fato gerador. Certo? Se eu compro uma casa, anualmente tem que pagar o IPTU. O fato gerador foi propriedade de uma casa. Se eu compro um carro, sou proprietário de um carro, então o fato gerador foi a compra do carro. Se eu aufiro renda, o fato gerador é a auferição de renda. Beleza? Agora, obrigação acessória é aquela que é instituída mediante lei. É aquela que eu vou deixar de fazer alguma coisa, né? Ou vou ter que fazer alguma coisa, senão isso causa multa, penalidade. Então, a emissão de uma nota fiscal é uma obrigação acessória. Não rasurar os livros é uma obrigação acessória, ok? Então, são situações que a lei vai delimitar o que é obrigação acessória ou não, tá? Agora, o que eu falo para vocês? Que a não observação de uma obrigação acessória, se eu não trazer, né, o cumprimento de uma obrigação acessória, deixar de emitir nota, não rasurar os livros, isso vai trazer uma multa, uma pena para mim. Essa pena, ela pode se converter em obrigação principal. Por quê? Porque a única forma da Secretaria da Fazenda fazer essa cobrança é isso se tornando em dinheiro, certo? Então, quando ela for escrever na dívida ativa, se a pessoa deve, né, obrigações, ela vai ter que fazer essa conversão aí, tá? Mas isso só para vocês terem conhecimento a título complementar, beleza? Muito bem. Nós partimos aí, né, para o lançamento, tá? Lembra daquela linha do tempo lá? Nós temos aqui, ó, hipótese de incidência, que é a lei, fato gerador, né, que é toda a ação que o contribuinte ele traz para que possa acontecer uma cobrança, ok?
E nós temos as obrigações, obrigação do fisco, né? De cobrar, de criar, desculpa, de cobrar e de arrecadar. E nós temos a obrigação do contribuinte, que é de pagar a principal e a acessória, conforme dispuser a lei, que aí vai ser, né, a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Certo? Bom, depois disso vem o lançamento, né? O lançamento, ele é uma forma de constituir o crédito tributário. Então, o lançamento, ele, ele é a chave mestra para que possa acontecer a cobrança, né? Logo, né, que depois que acontece o fato gerador, porque é no lançamento que vai verificar, né, a ocorrência do fato gerador, ok? Então, o fato gerador, depois da lei, é a coisa mais importante, porque se não acontece o fato gerador, não acontece as demais coisas. Então, o lançamento, ele vai verificar quando que ocorreu o fato gerador. Quem faz isso? A Secretaria da Fazenda, pô. A pessoa que faz parte do órgão para poder fazer essa verificação. Então, lá no artigo 142 do CTN, vai falar lançamento, que é aquele procedimento administrativo. Por que procedimento? Porque não é processo, porque, né, é inquisitório, não cabe contraditório ou ampla defesa. É uma situação que vai acontecer dentro da administração pública tributária. É um procedimento que vai verificar a ocorrência do fato gerador, vai determinar a matéria, né, calcular o montante do tributo que eu devo, vai identificar, né, quem que é a pessoa que deve, né, CPF, CNPJ, qual que é o seu domicílio, e se não fez o pagamento, também aplicar a penalidade, tá? Que é a multa, tá certo? Então, lançamento, ele vai fazer todas essas identificações, ok? Para que possa aí sim haver a constituição do crédito tributário e aí abre-se o prazo para poder fazer o pagamento, tá? Tudo bem? Beleza? Bom, nós temos uma outra situação muito importante, que é em relação à competência de cada ente federativo, né? Então, vocês devem verificar que no artigo 153 e 154 da Constituição, vai dispor sobre a competência da União para instituir determinados tributos, certo? E no artigo 155, vai trazer a competência do Estado para poder instituir determinados tributos. No caso, vai ser os impostos estaduais, né? São 3. E o artigo 156 vai trazer a competência dos municípios para poder instituir os seus impostos correspondentes. Então, vocês deem uma lida lá em cada artigo desse daí, tá? São artigos pequenos, fáceis de entender, tá? Para vocês saberem quais são os tributos correspondentes a cada ente federativo. Outro ponto muito importante é em relação à competência tributária e capacidade tributária. Pessoal, isso aí está no artigo 6º ao 8º do CTN. Competência tributária é diferente de capacidade. A competência tributária é uma atribuição constitucional que, né, a Constituição Federal dá aos entes federativos. No caso, esses daí, dos artigos 153 ao 156. Compete à União instituir impostos sobre. Meu amigo, isso aí não muda, cara. Isso aí não muda, a não ser que for alterar a Constituição Federal. Beleza? Então, competência tributária, ela é indelegável, insubstituível, né? Intransferível, irrevogável, irrenunciável. Quando nós falamos sobre competência tributária, nós estamos falando sobre a competência legislativa plena. O artigo 6º do CTN vai falar o seguinte: a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena. Criar, extinguir, aumentar, diminuir, ok? Ressalvadas as limitações da Constituição, daquilo que vai dispor entre os entes, União, Estado, Distrito Federal, municípios, certo? Agora, capacidade é uma outra coisa. Capacidade está falando sobre uma atribuição de função que não a legislativa.
Nós estamos falando das funções de arrecadar e fiscalizar tributos. Olha o artigo 7º do CTN. Deixa eu só ver aqui o que é a pergunta. Ah, tá. Artigos 153 ao 156 da Constituição, que eu falei agora há pouco, né? Artigo 6º ao 8º do CTN. Bom, então, o artigo 7º vai falar o seguinte: a competência tributária é indelegável, salvo, exceto, a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos. Poxa, então, peraí, eu entendi. Se a questão de criar tributos é competência legislativa plena, então é de cada ente, não pode delegar, não pode nada. Mas a de arrecadar e fiscalizar, eu posso delegar. É isso aí. Tá? Então, outro ente federativo ou outra entidade, um outro órgão, pode, por meio de um convênio, tá? Pode exercer a fiscalização ou arrecadação. Como acontece, por exemplo, com o ITR, Imposto Territorial Rural, que é de competência da União, legislar sobre ele. A competência é toda da União, mas a União delega a função de fiscalizar e arrecadar para os municípios, por meio de convênio. Tá? Isso é muito importante. Ok? Então, a questão da capacidade tributária é a delegação das funções de arrecadar e fiscalizar. E aí, claro, é delegável, é transferível, é renunciável, é revogável, é retratável. Ok? Isso aí é muito importante, tá? Vocês terem conhecimento disso. Beleza, pessoal? Bom, então, aí terminamos, né, a nossa parte 3 da nossa revisão e a gente entra na parte 4, tá? Espécies tributárias. Pessoal, existe um dilema aqui, que é a chamada teoria tripartida e a teoria pentapartida. Teoria tripartida é aquela que fala que só existem 3 tipos de tributos. Espécies tributárias que derivam de tributo, tá? A Constituição e o CTN falam que existem 3, que é impostos, taxas e contribuições de melhoria. Isso aí está disposto lá no artigo 145, né, do CTN, da Constituição. Então, vou colocar aqui, o artigo 5 da Constituição. E no artigo 5º do CTN. Mas o STF e a doutrina majoritária, eles defendem a teoria pentapartida, tá? Que é a que é válida, né, nos nossos dias, tá bom? Isso por meio de um recurso, né, extraordinário, tá certo? Um recurso extraordinário 146733. Bom, então, a Constituição e o CTN falam uma coisa, o STF e a doutrina fala outra. O que você vai fazer? Bom, dependendo da forma que a questão te perguntar, você vai ter um entendimento. Se for de acordo com a Constituição, são 3. Se for de acordo com o que o STF fala, são 5. Se for de acordo com a Constituição, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Se for de acordo com o STF, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Tá? Então, a teoria pentapartida é ela que vale. Mas isso, eu estou dizendo para vocês que é uma pegadinha, né, que pode acontecer. Beleza? Tudo bem? Então, existem essas 5 espécies tributárias. Delas, a mais diferente de todas são os impostos. Por quê? Os impostos, eles são um tributo não vinculado, né? É um tributo contributivo, ou seja, não tem contraprestação pelo pagamento, independe de atividade estatal, tá? Então, isso significa dizer o quê? Significa que pelo simples fato de ter acontecido o fato gerador, já existe uma obrigação, tá? Independentemente do que o Estado vai fazer com o dinheiro, beleza?
Agora, em relação à taxa, taxa é diferente, contribuição de melhoria é diferente, empréstimo compulsório também, contribuições especiais também, tá? Mas os impostos não. Inclusive, existe um princípio, né, que é o chamado princípio da não afetação. Esse princípio está lá no artigo 167 da Constituição, tá? Que ele fala o seguinte, o dinheiro arrecadado dos impostos, ele não pode ter, né, uma destinação exclusiva. Fala o seguinte, o artigo 167, são vedados a vinculação de receita dos impostos a órgão, fundo ou despesa. Então, o dinheiro do IPVA não pode ser destinado simplesmente para uma coisa só. Tá? Não pode. Beleza? Isso aí, Renato. Agora, existe uma exceção. Tá? Ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere os artigos 158 e 159, né? Também da Constituição, tem uma destinação, uma parte desse dinheiro tem uma destinação exclusiva, um bichinho aqui interferindo, que é para onde que de todo o imposto que for arrecadado, não importa se é da União, se é do Estado, se é do município. Ó, vai existir, né, uma destinação, uma parte, um percentual para os serviços públicos de saúde, né? Vocês vão ver que maravilha que nós temos de serviço público, né? Para manutenção e desenvolvimento do ensino, olha que legal, hein? Ensino super, nota 5, né? No MEC. E realizações das atividades da administração tributária, para cuidar ali da gestão da administração tributária, tá certo? E uma outra parte também é destinado, né, à prestação das garantias e operações de crédito, quando o município, por exemplo, pega dinheiro emprestado, quando o Estado pega dinheiro emprestado, beleza? E quando a União também, né, pega dinheiro emprestado. Bom, então, essas vão ser aí as exceções em relação a esse princípio, tá? Da não afetação, ok? Uma outra observação que tem que ser feita também é em relação à repartição de receita. Todos os impostos que a União arrecada, ela tem que repartir com o Estado e com o município, tá? Então, União reparte com o Estado e município. E todos os impostos que o Estado arrecada, ele reparte com os municípios. Beleza? Isso aí também é muito importante vocês saberem, tá? Dessa repartição de receita, tá? Então, dê uma olhada lá nos artigos que eu acabei de colocar para vocês, ok? Bom, e nós temos os impostos, né? Federais, estaduais e municipais. Para vocês, né, refrisarem isso daí, os municipais são 3, é IPTU, ITBI e o ISS, né? O IPTU sobre a propriedade predial e territorial urbana, o ITBI é sobre a transmissão de bens imóveis e o ISS é sobre serviços de qualquer natureza. Os estaduais é o IPVA, o ITCMD e o ICMS. O IPVA sobre o veículo automotivo, o ITCMD, que é sobre a causa-mortes ou sobre doação, e o ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias e serviços, né, e de transporte interestadual e intermunicipal, tá? E de comunicação, serviço de comunicação. Os federais têm o imposto de importação, o imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, imposto sobre operações financeiras, o imposto territorial rural, o imposto sobre grandes fortunas, o imposto extraordinário sobre guerra e o imposto residual. Tá? Esses daí são impostos de competência federal, tá certo? Bom, então, até porque são mais impostos federais e a União arrecada muito mais e a União reparte com o Estado e com o município, tá certo? Nós temos também as taxas são diferentes, né? Existe uma contraprestação, existe, né? Depende de uma atividade estatal para poder cobrar. Então, existe a taxa de polícia, que está lá no artigo 78 do CTN, né? Taxa de polícia, né? Artigo 78 do CTN, tá certo? E que a taxa de polícia pode ser, por exemplo, a taxa de alvará, a taxa de fiscalização de anúncios, né? Taxa de controle e fiscalização, ok? Essas são taxas. Existem as taxas de serviço, aquelas que são colocadas à disposição, né,
ou que são realmente efetivados, serviços efetivados, tá? Esses daí estão lá no artigo 79 do CTN, ok? Beleza? Então, vai estar aí para vocês essa especificação na aula 5, tá? Na página 8. Nós temos também a diferença entre taxa e tarifa, né? Taxa é tributo, tarifa não é tributo, tá? Não dá para pular no fogão? Não, você tem mesmo. Então, a taxa, né? Ela é uma espécie tributária, prestação pecuniária, regulada pelos princípios do direito tributário, do direito público, ok? A tarifa já é modalidade de preço público, né? Princípio do direito administrativo, derivado do direito privado. Beleza, pessoal? As contribuições de melhoria estão lá no artigo 145, né, da Constituição, no inciso 3, tá? E aí vai falar que todo ente federativo pode fazer a cobrança, né, da contribuição de melhoria. Essa contribuição de melhoria também ela tem um dispositivo, né, que traz uma norma mais específica, lá no artigo 81 do CTN, que vai falar que tem essa contribuição ela pode ser cobrada mediante uma obra pública que vai trazer valorização imobiliária, né? Então, obra pública e é igual valorização imobiliária, tá certo? Então, tendo a valorização imobiliária, né, daí pode fazer. É um tributo que é vinculado, pô, depende da atividade, depende da prestação do Estado, tá certo? Isso é muito importante, tá? Para que vocês possam ter conhecimento, beleza? Já o empréstimo compulsório, né, que está lá no artigo 148, ele é derivado, né, em relação a gente vai financiar, né, o governo federal. Então, o governo federal obrigatoriamente vai instituir o empréstimo que a gente tem que ajudar ele, né, em determinadas situações de calamidade, de guerra, etc. Ok? E as contribuições especiais, né, elas estão dispostas aí a partir do artigo 149 da Constituição, né? A partir do artigo 149, né, e seguintes da Constituição, vai falar sobre as contribuições especiais. E aí nós temos várias, né? Temos as contribuições sociais, que é a própria Previdência, temos a contribuição, que é o CID, né, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, tem a contribuição de interesses de categorias profissionais econômicas, que é, no caso, o que acontece com o CRC, né, com a OAB, CRM, Cresce, etc., tá certo? E assim por diante. Nós temos as contribuições, né, do Sistema S, salário e educação. Todas essas contribuições a gente vai ver no tributário 2, tá? Por isso que eu estou passando por cima. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, aí a gente termina, né, a parte 4, tá? Da nossa... Existe um prazo para que o dinheiro emprestado seja ressarcido? Boa pergunta. Olha só, geralmente, isso que trata, né? São 2 anos. Mas, o que acontece é que, na prática, né? E isso a gente não consegue ter uma noção, porque nunca aconteceu, né? Na verdade. Então, eu não sei te dizer se realmente esse prazo vai ser estabelecido, né? Depende do montante que também vai ser exigido de cada pessoa, né? Depende de uma série de situações, tá? E esse empréstimo compulsório, só a União que pode exigir. Estado não pode, município não pode. Tá certo? Só a União que pode, tá? Estado não pode, município não pode. Tá bom? Lá no artigo 148 da Constituição, vai dispor sobre esse empréstimo compulsório, né? Então, quer ver? Vamos dar uma olhada lá no artigo 148, rapidão. Eu fechei aqui porque eu tive que mudar, tá? Já vou me apresentar novamente aqui. Aí, peraí, tá feio demais umas coisas aqui, peraí.
Pronto, estou de volta. Tá? Bom, então vamos lá na Constituição Federal, 88, no seu artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Aí fala as hipóteses, né, nas quais pode haver, mas não traz prazo, tá? Não traz prazo. Então, como nunca aconteceu, essa é a definição que o pessoal supõe, né, os doutrinadores, que seria 2 anos, tá? Mas nunca aconteceu, então a gente não sei te determinar, mas com base naquilo que os doutrinadores falam, seria esse prazo aí, tá? Vamos lá. Nós temos aqui, então, a gente terminou a parte 4, né? E entra na parte 5 da nossa revisão, beleza? Então, eu estou abrindo o material da aula 6 aqui, onde que tem a linha do tempo, né? Um esqueminha aí para vocês poderem ver a linha do tempo, que começa com a HI, né? Fato gerador, obrigação tributária, né? Existe também aí a exclusão do crédito, decadência, o lançamento, crédito e prazo para pagamento. Quando abre o prazo para pagamento, nós temos aí 3 hipóteses que podem acontecer. Se eu não pagar, não procurar resolver minha situação, vai ser inscrito na dívida ativa, né? Que daí vai para o CADIM, para o cadastro de inadimplentes. E lá na frente eu posso sofrer uma execução fiscal. Se eu procurar tentar resolver a situação, então existem 2 hipóteses de acontecer: a suspensão do crédito ou a extinção do crédito, né? E aí nós vamos ver como são essas hipóteses, beleza? Tranquilo? Vamos lá, tá? Então, nós temos aí, dentro dessa aula, a definição do fato gerador, né, que está lá no artigo 14 ao artigo 18 do CTN, né, 114, desculpa, ao 118 do CTN, vai falar sobre a questão, né, da pessoa que precisa, né, entender como é que funciona o fato gerador, tá certo? Então, tá lá, fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. O que eu disse para vocês, né? É uma ação do contribuinte e agora vai derivar uma cobrança para ele, tá? Existe também a obrigação tributária, né, que está no artigo 113, também eu já falei para vocês, da obrigação tributária, né? Que existe ela principal e acessória, ok? Tá aí para vocês, né? Os sujeitos, bem detalhadinho aí, as entidades, tudo direitinho, o sujeito passivo, né? Contribuinte ou responsável. Nós temos a competência tributária, né? Na capacidade também, estão aí também, lá no artigo 6º ao 8º, que eu expliquei para vocês. E daí a gente parte para as hipóteses de exclusão do crédito tributário. Bom, as hipóteses de exclusão do crédito tributário, se vocês voltarem lá na linha do tempo, ela vai acontecer depois que o fato gerador acontece, né? Então, o que é a exclusão do crédito tributário? Geralmente, tá? Geralmente. Essa exclusão do crédito tributário, ela explica em dizer o seguinte, ó, iria acontecer uma cobrança, está lá no artigo 175 do CTN, né? Iria acontecer uma cobrança, mas não vai mais. Iria acontecer uma cobrança, mas não vai mais, tá? Daí a gente tem que identificar se essa cobrança é de um tributo ou se essa cobrança ela é da multa. Por isso que a gente fala, quando a gente trata de exclusão tributária, é a Isani, né? Uma senhorinha, nasceu em 66, né? Isani. Então, o que fala? Isenção é quando vai haver uma exclusão total ou parcial de um tributo. Vai vir uma lei que vai falar, opa, não vai haver mais cobrança desse tributo, total ou parcialmente. Né? Professor, me dá uma ideia. Olha, o IPVA.
no nosso estado de Goiás, com 15 anos, se torna isento. É uma lei que vem falando a respeito da isenção. Que aí mexeu, né? Era 10, passou para 15, voltou para 10, e daí voltou para 15 de novo. Tá? Então, essa é uma hipótese de exclusão do crédito. Tá? E aí xinga a obrigação. Você não tem mais obrigação de pagar. Beleza? A outra situação é a anistia. A anistia já é uma exclusão, né, total ou parcial da multa, quando eu deixo de pagar um tributo. Então, a anistia já não encaixa, né, em regra, naquela situação lá, logo que acontece o fato gerador. Por quê? Porque foi necessário que existisse o fato gerador, foi necessário que houvesse o lançamento, abrisse o prazo para pagamento, eu deixasse de pagar, para aplicação, né, para o fisco verificar que eu não paguei, aplicar uma multa. E aí vem o benefício, né, uma lei trazendo essa exclusão total ou parcial. Tá? Provavelmente agora, nessa época de pandemia, a gente vai ter isso também, tá bom? A exclusão aí para poder entrar dinheiro no caixa, tá? Então, essa é a anistia, beleza? E a anistia, ela está lá no artigo, né, 180 do CTN seguintes, tá? Então, vocês deem uma olhada lá no artigo 180 e seguintes, tá bom? Beleza. Uma outra situação que pode acontecer também é a decadência, tá? Aí já foge da exclusão do crédito tributário, tá? A decadência já é uma forma de extinção do crédito tributário. Decadência está lá no artigo 173 do CTN. Lembra lá que eu falei para vocês? Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos contados do fato gerador. Ó. Deixa de lado a decadência. Já se passaram 5 anos e o fisco agora já não pode mais cobrar. Então, a decadência é a perda do direito material do fisco cobrar na via administrativa o crédito tributário, para a perda do direito dele efetuar o lançamento, tá? Para a constituição do crédito. E isso está no artigo 173 do CTN. Isso é uma forma de extinção do crédito, ok? Extinção do crédito. Uma outra forma de extinção de crédito que a gente falou a respeito, mas não de forma a detalhar, é a prescrição, né? A prescrição também é uma forma de extinção. E a prescrição tem musiquinha também, tá? É o seguinte. Sabe aquele dia que você acorda de ressaca, muito louco, doidão, acabou de receber uma citação e o processo é de execução, mas não se desespere, escute e espere, já se passaram 5 anos. O lançamento era certo, mas o fato já é pretérito. Pana, tipapana, tipapana. Tá bom? Essa musiquinha vocês não tinham escutado ainda. Essa aí é a música da prescrição, né? Canto demais, mano. Eu preciso gravar um CD, eu preciso. Tá? Beleza? Então, essa musiquinha vocês não viram, que essa aí é a prescrição, ou seja, prescrição é a perda da pretensão do fisco ingressar com ação judicial para cobrar judicialmente o tributo. Tá? Então, são 5 anos contados de quando ele fez o lançamento ou deveria ter feito o lançamento. Beleza? Então, do fato gerador até o lançamento, nós temos 5 anos. Do lançamento até a execução, nós temos mais 5 anos. Tá? Se não fez o lançamento aqui nesse tempo, ó, extingue a obrigação. Não tem cobrança administrativa, muito menos execução. Agora, se fez o lançamento aqui dentro desse tempo, mas dentro de 5 anos, né? E aí, depois de 5 anos é que foi entrar com a ação de execução, depois de 5 anos do lançamento, essa execução, ó, não vale nada. Beleza? Tudo bem?
Então, é isso daí, pessoal, tá? Agora, nós precisamos, essa aí a gente fecha, então, essa parte 5, né? E entra na parte 6, ok? Que é a respeito das hipóteses de suspensão do crédito tributário, ok? Vou fazer só uma ressalvinha aqui, que eu não fiz, que é a respeito das modalidades de lançamento, né, pessoal? Existem 3 tipos de lançamento, tá? O lançamento mesmo, né, o conceito de lançamento, está lá no artigo 142 do CTN, certo? E daí nós temos 3 tipos de lançamento. Nós temos o lançamento de ofício, que é aquele que o fisco faz tudo sozinho, lembra? O IPVA, por exemplo. O fisco faz tudo sozinho, pô. Eu só tenho que pagar, né? Eu comprei o carro lá atrás e agora eu tenho que pagar o IPVA, certo? Nós temos o IPTU, a mesma coisa. Nós temos o lançamento misto, né? O chamado lançamento por declaração, que eu presto as primeiras informações para o fisco, aí depois, né, o fisco vai verificar se está correto ou não, para poder gerar a guia, para daí depois eu pagar. Está lá no artigo 147. Né? E existe o lançamento por homologação, que é aquele que o contribuinte faz tudo sozinho. Tudo sozinho. No caso do imposto de renda, né? O ICMS também é a mesma coisa. Eu vou lá, apresento o valor que eu quero declarar, gera a guia, pago, e depois o fisco ele vai ter 5 anos para verificar se está correto ou não. Tá? Então, essa é a observação que eu tinha que fazer aí para vocês em relação ao lançamento, tá? Agora, suspensão do crédito tributário. É o chamado tá? De ré com pá. Moda é ré com pá. Moda é ré com pá. Moda é ré com pá. Certo? Moratória, depósito do montante integral devido, reclamações e recursos na via administrativa, concessão de liminar em mandado de segurança, concessão de liminar em alguma ação de conhecimento e, por último, o parcelamento, tá? Então, vamos lá. Todas essas daí estão lá no artigo, né, 151 do CTN, ok? E vai falar o seguinte, moratória. Gente, moratória é o que nós estamos vivendo agora. A época da pandemia, quando estava no auge, lembra? Aí veio a medida provisória, olha, não vai, não na área trabalhista, não demite o povo, tá, não sei o quê. Na área tributária, olha, com calma para poder fazer a cobrança aí dos tributos, espera aí, dá um prazo. Inclusive, até a declaração de imposto de renda foi postergada para entregar depois do segundo, né, no segundo semestre, que seria o prazo final, 30 de abril. Então, o que acontece? Isso aí foi o quê? Em virtude de uma situação, né, uma causa maior, uma calamidade, né? E aí veio a moratória, que é a dilação do prazo para poder fazer o pagamento. Beleza? Depósito do montante integral devido. Olha, o depósito do montante integral devido, ele refere-se a uma situação na qual você vai depositar aquele dinheiro que você deve, mas não para poder pagar a dívida. Você vai fazer isso para poder ficar suspensa a cobrança e você ter o direito de discussão do tributo. Lembre-se que o CTN foi criado em 66. Naquela época, então, se você quisesse discutir na via administrativa um tributo, você era obrigado a ter que fazer o depósito do montante integral para poder suspender a cobrança. Com o advento da lei complementar, agora deixa eu lembrar aqui, papai esqueceu. Lei complementar 87 de 2015, que vai falar sobre a questão de não haver mais essa possibilidade dessa cobrança, tá? Aí não vai haver mais, não existe mais essa possibilidade de ter que fazer o depósito para poder discutir na via administrativa. Se chegar um auto de infração agora, por exemplo, ou uma notificação para mim, eu posso impugnar na via administrativa sem precisar depositar o dinheiro. Nada de depósito. Esse depósito, ele vale só para judicial, ok? Judicialmente falando. Então, se eu quiser entrar com ação judicial para poder discutir uma questão, aí para suspender a cobrança,
eu tenho que depositar um montante integral na conta judicial, tá? Pedir o juiz, quer depositar, abre a conta, deposita e junto com o comprovante de anexo, comprovante em anexo na ação, tá? É assim que funciona. Eu vou verificar aqui, que agora não estou lembrando qual que é a lei, tá? Mas a gente vai conversando, daqui a pouquinho eu tento aqui verificar qual lei que é, beleza? Vamos lá. Nós temos também, né, as reclamações e recursos na via administrativa. O que fala essas reclamações e recursos na via administrativa? Olha, essas reclamações e recursos na via administrativa são as impugnações, pô, tá? São as chamadas impugnações. Quando eu trago aqui, ó, Lei Complementar 118 de 2005, sabia que eu ia achar essa danada aqui, né? Então, vou voltar aqui, que eu já abri tanta aba aqui que eu não sei. Lei Complementar 118 de 2005, beleza? E fala a respeito da não obrigatoriedade de ter que depositar o montante integral devido para poder discutir na via administrativa, um tributo. Quando eu sou notificado de uma cobrança, ou quando eu recebo uma auto-infração, que eu apresento a minha reclamação, né, ou o meu recurso na segunda ou terceira instância administrativa, então, perante um conselho, né, o CARF, perante, né, perante o CAT, que é o Conselho Administrativo Tributário Estadual. Então, isso significa dizer que no momento em que a minha petição ela é recebida, isso suspende a cobrança, né, do crédito tributário até a análise final. E está suspenso, não pode haver cobrança nesse tempo, ok? Além disso, se você tiver algum, né, tributo inscrito na dívida ativa em relação a essa questão, não pode negativar, tem que haver a emissão da certidão positiva com efeito negativo, porque você está discutindo o tributo, ok? Não tem nada sólido até o momento. Agora, uma outra hipótese de suspender a cobrança é a concessão de medida liminar em mandado de segurança, ou a concessão de medida liminar ou tutela em outras espécies de ação judicial. Então, por exemplo, você tem um direito líquido e certo, tá? Por exemplo, você vai tomar posse num concurso ou vai participar de uma licitação e você se depara com a situação que o teu nome está na dívida ativa, está inscrito lá no CADIM. Você vai verificar e fala, poxa, mas que coisa é essa? Aí você verifica e fala, mas esse negócio já passou mais de 5 anos e está escrito aqui na dívida ativa? Tá errado isso. Eles deviam ter feito o lançamento dentro do prazo de 5 anos, não fizeram depois. Gente, isso acontece demais, tá? Aí, o que você vai fazer? Peraí, isso é causa de decadência. Decadência está na lei? Tá no Código Tributário. É um direito líquido e certo? Líquido e certo. Posso invocar e impetrar o mandado de segurança? Claro. Então, você vai entrar com o mandado de segurança, o negócio está perto de acontecer a licitação, ou de tomar posse no concurso. Você vai fazer o quê? Pede uma liminar, antecipação dos efeitos, fala, juiz, pelo amor de Deus, olha aqui, ó, fumaça do bom direito e perigo na demora. Verossimilhança nas alegações. Então, juiz, pelo amor de Deus, tá errado isso daqui. Antes do senhor julgar o mérito, me dá pelo menos a certidão positiva com efeito negativa para poder eu participar da licitação, para poder tomar posse no concurso. Aí o juiz, verificando, né, a verossimilhança, vai lá, vai autorizar e vai te deferir a liminar. Certo? Então, a liminar no mandado de segurança. A liminar em outros tipos de ações, por exemplo, uma ação de conhecimento, igual existem, né, as chamadas teses tributárias, a do ICMS, né, cobrado da energia elétrica, de 29% cai para 17%, né, tanto pessoa física como jurídica, da exclusão da base de cálculo do ICMS do PIS/COFINS. São várias as situações que podem ter, por exemplo, uma ação declaratória, né, ou uma ação de consignação e pagamento, ou uma ação anulatória. Isso são ações de conhecimento. Você tem que produzir prova para poder provar ao juiz que você está certo. Então, o juiz pode deferir a liminar a seu favor, né, para poder suspender a cobrança. Ok? Isso é uma hipótese. A última hipótese de suspensão do crédito tributário é o parcelamento. Quando você está no parcelamento, né, você adere, tem que assinar o termo, né, de confissão de dívida do parcelamento e você tem que pagar a primeira parcela. A partir do momento que você faz isso, daí isso vai gerar, né, a suspensão da cobrança do crédito inteiro. Você não vai poder
O fisco não vai poder cobrar o valor total. Se você deve 1.000, parcelou em 5 de 200, o fisco vai ter que esperar você pagar agora, né? As 5 parcelas de 200. Quando você terminar de pagar as 5 parcelas, aí tem a extinção da cobrança do crédito. Então, você pagou, está extinto, ok? Agora, se você deixar de pagar, pode trazer algum problema para você, né? Tudo bem, pessoal? Então, o que eu queria trazer para vocês de revisão, que a gente vai ter agora às 20h30, a nossa live, professora Juliana e eu, né? O Pedrinho tá no banheiro ali, meu menino. Professora Juliana e eu, vamos ter a nossa live aí da tributação, né, do divórcio, ok? E o que eu poderia passar de conhecimento para vocês poderem fazer a prova e revisar isso, porque eu tô gravando, né? Vocês estão tendo agora. Se tiver alguma dúvida, fala para mim, tá? Manda aqui no nosso chat, ou se quiser, depois você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou por e-mail, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês falem aí, beleza? Se não tiver, eu quero agradecer demais por vocês terem participado. Nós tivemos um alto índice aí de participantes, né? Por que eu tô participando disso? Infelizmente, a gente não tá junto, né, fisicamente. Eu adoraria estar na sala de aula com vocês. É muito diferente, né? Mas é a medida que a gente tem que tomar em razão de uma situação que está acima de nós. Mas eu quero que vocês vejam os vídeos, eu gravo os vídeos para vocês. Por Tá que lá que eu no meu entrei canal do nessa YouTube, se vocês chamada, quiserem acessar lá, gente? Bruno Risselli. Vocês vão ver todos os vídeos lá concernentes à matéria de direito tributário que a gente está vendo nesse semestre. Então, estou aqui à disposição para que vocês possam, né, terem maior captação de conhecimento possível, ok? Caso vocês não tenham nenhuma pergunta, agradeço demais e até a nossa prova, né? Que eu vou estar online também na nossa prova. Beleza? Ah, peraí, deixa eu ver aqui. Na live precisa fazer relatório? Não. Basta você acessar, a gente vai fazer uma lista, a professora Juliana e eu, e daí a gente vai fornecer essa lista para a professora Helena, tá? E daí vai valer as 5 horas de atividade complementar. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Boa noite, até mais.